Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O processo de dissolução do oxigênio do ar na água é fundamental para a existência de vida no planeta. Ele pode ser representado pela seguinte equação química: gás oxigênio mais infinito, né? Vamos dizer assim, ou seja, é uma quantidade estrondosa, né? Muito maior. É igual gás oxigênio aquoso. Tá? É o que os peixes, né, respiram. Tá legal? Eles têm, apesar de brânquias, tudo, né? A maioria, né, dos animais aquáticos, eles respiram esse gás oxigênio aquoso. Então, tá vendo aqui, ó, que ΔH, ou seja, a variação de entalpia é menos 11,7 kJ por mol de gás oxigênio dissolvido em água. Tá? Considerando água de uma forma... Tá até falando aqui, ó. O símbolo de infinito significa grande quantidade de substância. Ou seja, tipo de 1 para 1 milhão, para mais até, tá? Então, ele tá falando o quê aqui, ó? Considerando que a altitude seja a mesma, ou no nível do mar, ou no pico de uma montanha, em que lago há mais oxigênio dissolvido? Em um de águas a 10 graus Celsius ou em outro de águas a 25 graus Celsius. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos desconsiderar aqui a pressão, supondo que está no mesmo lugar. Tá? Então a gente está desconsiderando a pressão. Qual vai ter mais oxigênio dissolvido? 10 graus Celsius ou 25 graus Celsius? Tá vendo que quando o oxigênio é dissolvido em água, há uma liberação de energia? Olha lá, ΔH negativa. Então, quanto menor a minha temperatura, maior a dissolução. Quanto maior a temperatura, menor a minha dissolução. Ou seja, solubilidade. Nesse caso, então, qual desses casos? O de 10. Então, ó, o de 10 graus Celsius. Tá? Agora explique. Referente, vamos colocar aqui, né, ó, referente à liberação de energia vai colocar aqui, ó, de energia na dissolução vírgula, quanto menor a temperatura, maior, vírgula, maior a solubilidade. Ou seja, é inversamente proporcional. Tá vendo? Referente a isso. Porque a dissolução, ou seja, a solubilidade de gás oxigênio em água, libera calor. Se nós aumentarmos a temperatura desse sistema, dessa água, vai acontecer o quê? O oxigênio entende, eu não preciso mais ficar dissolvido, então ele vai embora. Tá? Por ser uma solubilização exotérmica, tá liberando calor. Se fosse positivo, seria endotérmica. Aí sim. Por quê? Ele absorve calor. Aí, quanto maior a temperatura, maior a dissolução. Aqui, no caso, é o contrário. Ele se solubiliza e libera energia. Então, se nós aumentarmos a temperatura do sistema, acontece o quê? Acontece uma solubilidade menor. Tá legal? Então, tá aí. O de 10, né? Então, as águas de 10 graus Celsius. Agora, a B. Vamos lá, B. Considerando uma mesma temperatura, ou seja, 10 ou 25. Vamos considerar 25, que é basicamente a temperatura ambiente. Onde há mais oxigênio dissolvido? Em um lago no alto da Cordilheira dos Andes ou em outra em sua base? Ou seja, base, nível do mar. A gente já pode falar base. Mas agora, por que a base?
Agora que fica o X da questão. Pela lei de Henry, mas eu não vou explicar dessa maneira, apenas pela lei de Henry. Vamos referente à pressão. Lembra que eu falei a pressão. Onde tem uma maior pressão? Na Cordilheira dos Andes ou em sua base? Ou seja, nível do mar. Na sua base. Tá? A gente pode escrever assim, ó. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Então, aqui é diretamente proporcional. Certo? Como que a gente entende? No nível do mar, a gente não tem uma maior pressão, ou seja, tem maior quantidade de matéria forçando, exercendo uma força na superfície da água. Então, para sair o oxigênio dessa superfície e ir para a atmosfera, ele precisa de muita energia. Não vai precisar de muita energia para romper isso daqui? Sim. Já na Cordilheira dos Andes, que é um lugar muito mais alto que o nível do mar, o que vai acontecer? Ele vai precisar de menos. Por quê? Porque tem menos matéria exercendo a força na superfície dessa água. Então é mais fácil dele quebrar. Ou seja, sair, voltar para a atmosfera. Tá vendo que tanto a temperatura quanto a pressão, elas são intimamente ligadas? Se nós, nesse caso, né? Se nós abaixarmos a temperatura, a gente aumenta a solubilidade. Só que se a gente diminuir a pressão, a gente, né, vai diminuir a temperatura, aumenta a solubilidade. Se diminuirmos a pressão, nós vamos diminuir a solubilidade. A gente sempre tem que ter isso em questão. Aumentou a solubilidade, aumenta, né? A pressão aumenta a solubilidade, tá? Só que se aumentarmos a temperatura, eu desfavoreço a solubilidade. Então, é exatamente isso. Tá legal, pessoal? É extremamente interpretativo esse exercício. Tá vendo que fica um pouquinho estranho, né? É meio chatinho de resolver. Da Unicamp, né? Ainda mais dissertativo, provavelmente deve ser segunda fase. Certo, pessoal? Então, a gente tem isso. Então, quanto maior, ó, no A, em relação à temperatura, quanto menor, maior a solubilidade. Por quê? Porque a gente viu que libera energia. Na B, quanto maior a pressão, por quê? Ou seja, na base, vamos considerar nível do mar, tá? Então, nós temos essa diferença aqui, ó. Cordilheira dos Andes e nível do mar. O que acontece aqui em relação a isso? Acontece o quê? Aqui tem uma maior quantidade de matéria, maior a pressão. Então vai ficar mais solúvel o gás oxigênio. Aqui eu tenho uma quantidade de matéria menor, sempre em relação ao ar, tá? Tem uma quantidade menor aqui, ó. Menor. E tendo uma quantidade menor aqui, é mais fácil dele sair. Então eu tenho uma menor solubilidade. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se inscreva e curta o canal Exatamente Matemática. O professor Adnan tá ficando show de bola. O canal dele, dá essa força aí pra gente. E curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!